Deus, aleluia. Ele nos deu a graça de sermos filhos dele. Nem todo mundo é filho de Deus. Só aqueles que receberam Jesus como Senhor, receberam a graça da salvação, que nos faz filhos queridos de Deus. Amém? Podem sentar, amados. Obrigado, grupo de música. Bom dia, milionários. Aleluia. Kelly, fica de pé. Seu nome é Kelly, né? Kelly, o diabo quer roubar a tua alegria. Ele pressiona para roubar a sua alegria. Ele odeia a tua alegria. Não se preocupe não, é pessoal mesmo. E há uma palavra que veio ao meu coração enquanto eu orava por você. Haja o que houver, quando você mantém a sua pressão, quando você mantém a sua paz, você empurra a pressão. É a paz que há dentro de você que vai empurrar a pressão que veio sobre você. Mantenha a sua paz. Vou dizer de novo, mantenha a sua paz. O diabo não pode contra você, ele está debaixo dos seus pés, ele não pode contra a sua família, ele não pode. Então, mantenha a sua paz. Amém? Pode sentar. Glória a Deus, aleluia, Deus é bom. Quem aqui já nasceu de novo, por favor, levante a mão. Não, mantenha a mão levantada, por favor. Quem já nasceu de novo, mantenha a mão levantada. Ok. Amém, glória a Deus, glória a Deus. Que não levantar, eu vou fazer o apelo no final, chamando pelo nome. Amém, aleluia, glória a Deus. O que eu vou ministrar hoje, eu já ministrei outras vezes. Pastor, vai repetir? Vou. Enquanto tu não estiver praticando, ele manda eu repetir. Então eu repito até que tu estejas praticando. Amém? Manda quem pode e eu tenho muito juízo. Então, amém? E eu já falei outras vezes e vou falar sempre que Deus não criou você para você ser membro de uma igreja. Todo crente tem que ter uma igreja e tem que ter um pastor, mas esse não foi o propósito principal da sua salvação. Também o propósito principal da sua salvação não foi para você ir para o céu. Você vai, isso é uma consequência. Não vai ficar ninguém da Verbo Ceilândia aqui não. Não vai ficar ninguém. Vai todo mundo subir, mas isso não é o propósito principal. Quando lá no jardim do Éden, o homem ao pecar, ele perdeu a capacidade de prosperar, ele perdeu a capacidade de enriquecer. O seu pecado autorizou a pobreza se instalar na terra, autorizou a doença se instalar na terra, autorizou a presença do diabo nessa terra e também a sua atuação. Então, quando Deus criou o ser humano, Deus criou o homem e a mulher para dominar essa terra, de uma forma que o homem e a mulher é quem manda aqui embaixo. Para mandar nessa terra, é preciso ser um espírito, possuir uma alma e habitar num corpo humano. Uma das formas, eu gostei, o Kenneth Copeland, ele falou uma coisa interessante numa das ministrações que eu estava assistindo. Ele falou o seguinte, ele disse, uma das formas de você mostrar que Satanás não domina essa terra é só mostrar a tua identidade. Para dominar essa terra, Satanás precisa do ser humano. O detalhe é porque Deus também precisa. Por quê? Porque Deus estabeleceu, é você que domina. Então, existem doutrinas que dizem, não, mas olha, alguns Deus criou para a perdição e outros Deus criou para a vida eterna. Deus já pré-ordenou tudo, Deus está no controle de tudo. Tudo isso é mentira. Deus não está no controle de tudo. Mas no controle da minha vida Ele está. Bom, se Ele estivesse no controle da tua vida, tu estarias entregando teu dízimo todo mês. Aleluia, glória a Deus. Se Deus estivesse no controle da nossa vida, irmãos, não havia uma única pessoa imperfeita, uma única pessoa perfeita, né? Todo mundo seria perfeito. Por quê? Não está no controle?
entregaria seu dízimo, sua oferta, evangelizaria, né? Estaria abrindo lar para o GC, todo, sem precisar ninguém. Olha, ia ser uma maior dificuldade para Socorro dizer: não, para gente, peraí, eu tenho que arrumar, é tanto GC. Se Deus estivesse no controle, se Deus estivesse no controle, não haveria hospitais, ninguém saberia que profissão é essa, médico. Se Deus estivesse no controle, não haveria um único pobre. Mas a prova que Deus não está no controle é justamente porque o ser humano, mesmo crente, mesmo fazendo Jesus o seu Senhor, ainda tem a capacidade de dizer a Deus: eu não quero. Na hora do louvor, da ministração, você escolhe se vai adorar ao Senhor ou se você vai ficar pensando nas contas para pagar essa semana. Na hora da adoração, você escolhe se você quer adorar a Deus ou não. É isso que torna verdadeira a adoração. É porque você tem capacidade de dizer não, mas ainda assim você diz sim. Amém. A verdadeira obediência a Deus está no querer obedecer, no fazer a vontade de Deus como se fosse a sua, no eliminar a sua vontade para fazer a vontade de Deus. Jesus disse claramente: eu não desci, espera que eu já vou dizer o tema. Jesus disse: olha, eu não desci do céu para fazer a minha vontade, ou seja, ele tinha uma vontade própria. Jesus não era controlado por Deus. Jesus nunca foi controlado por Deus. Ele disse: eu não desci do céu para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Se a vontade dele fosse, se ele fosse controlado por Deus, se Deus estivesse no controle, ele não precisava dizer isso. Mas é justamente porque Deus não estava no controle da vida dele. Algumas vezes ele queria dizer: eu vou agora para subir esse monte. Não, você vai arrodear. Mas eu quero subir o monte. Arrodeia. E ele, sim, arrodeasse. Lá no jardim do Getsemane: Pai, se queres, se for possível, se der, né, por favor, passa de mim esse cálice em que eu beba. Rapaz, nessa hora eu acho que o diabo deve ter dado uma gargalhada lá. Só que o restante da oração: todavia não se faça a minha, mas a tua. Aí o diabo ficou com cara de jumento. Está todo mundo entendendo até aqui? Então, para que você possa ter acesso à riqueza de Deus, para que você possa sair da pobreza, para que você possa ser curado, para que você possa ter uma comunhão maior com Deus, é necessário você receber aquele a quem Deus enviou para te trazer tudo isso, Jesus. E o propósito principal da sua salvação é ter e manter comunhão com Deus. Não é só ter, é ter e manter a comunhão com Deus. É esse o propósito principal. É para isso. Porque muitos cristãos, Carlene, nasceram de novo, receberam Jesus, mas continuam sendo pagador de boleto. Porque não estão ouvindo a Deus quando Ele ensinou eles a enriquecer, a prosperar e a abençoar. Muitos cristãos nasceram de novo, mas é a caixa da doença. Termina uma, começa a outra, termina uma, começa a outra, termina uma, começa a outra. Parece até uma série, né? Vai, só de doença. E ele aceita como normal. Porque a gente tem que sofrer mesmo nesse mundo. Ô criatura, tu não nasceu de novo? Você não recebeu Jesus? Foi para quê? Para ir para o céu? Não. Você nasceu para ter e manter a comunhão com Deus. Aí o que acontece? Deus fala ao seu coração como você desfrutar daquilo que por graça já te foi concedido por Ele. Quando você ouve a Deus, tema da ministração, ouvindo o Espírito de Deus.
Quando você ouve a Deus, quando você ouve o Espírito que está dentro de você, Ele te dá a solução para tudo. Quando a pessoa diz, mas eu não tenho solução para tudo, você não, mas quem está dentro de você tem. Eu não tenho todas as respostas, você não, mas quem está dentro de você tem. A questão é, você tem ouvido a Deus mais do que você ouve qualquer outra pessoa? Porque Deus fala contigo mais do que qualquer pessoa. Quando o homem, ele pecou lá no Jardim do Éden, o principal, o que ele perdeu, o ponto principal foi isso, comunhão. O homem não podia mais ter comunhão com Deus, a mulher não tinha mais comunhão com Deus. Abraão, Isaac, Jacó, Daniel, Davi, e os profetas e os patriarcas, a comunhão com Deus era limitadíssima. Teve uma certa vez que Deus falou com Abraão algo, e só foi falar com ele de novo 13 anos depois. 13 anos depois. Por quê? Porque o pecado impedia uma comunhão plena. E sempre era Deus que tinha que entrar em contato. Deus entrava em contato. E normalmente, na grande maioria das vezes, era com o sacerdote, o rei ou o profeta. Normalmente. E o restante do povo? Meu amigo, era bem remota a possibilidade. Muito remota. E mesmo assim, ele chegou a passar anos, dezenas de anos, sem falar com ninguém. Agora imagina como é que estava aqui embaixo. Está todo mundo entendendo até aqui? A capacidade, a habilidade, tudo aquilo que o homem tivesse, dependia de algum instante, ele ter alguma inspiração de Deus. Lá uma vezinha perdida. Mas por quê? Porque o homem tinha pecado. E ao pecar, esse pecado impedia, esse pecado dificultava toda e qualquer comunicação da pessoa com Deus. E não existe prosperidade em todas as áreas sem comunhão com Deus. Deixa eu dizer isso de novo. Não existe prosperidade em todas as áreas da vida sem comunhão com Deus. Você pode ter prosperidade numa área, mas na outra não. Você pode crescer num ponto, mas não no outro. A comunhão com Deus é que traz o equilíbrio para que você viva bem, confortavelmente bem, em todas as áreas. É a comunhão com Deus que te tira da categoria de pagador de boleto para investidor. Eu vou dizer de novo, que essa eu não tinha nem pensado no assunto, saiu agora. É a comunhão com Deus que te tira da categoria de pagador de boleto para investidor. É a comunhão. Aí é a comunhão com Deus que te mostra como se conduzir no teu trabalho, como aprender coisas que os teus professores explicam e tu não entende. Porque o Espírito Santo é o professor por excelência. E os outros professores são ele é o professor. Por quê? Porque ele ensina o pastor Cristóvão de um jeito, de uma forma que ele entende. E me ensina de um jeito, de uma forma que eu entendo. Então, se existe algo que eu gostaria de incentivar nesta manhã, é que você tenha e mantenha comunhão com Deus, é que você esteja cada vez mais fundo na comunhão com o Espírito. Como eu já falei, oração não responde, não é resposta para tudo. Oração é comunhão. Você fala, Deus ouve. Deus fala, você ouve. Você fala, Deus responde. Você fala, Deus responde. Deus fala, você responde. É a comunhão. Vocês entenderam? A comunhão com Deus é o gabinete eterno com o pastor supremo. A comunhão com Deus é o ponto
principal do cristão. E a tristeza que eu tenho, que Deus me disse, e eu fiquei triste. Ele disse: muitos estarão no céu e vão ficar chorando. Foi isso que ele disse. Porque não aproveitaram o principal, o presente principal da sua salvação: comunhão. Eu prego prosperidade. Eu sou pregador de prosperidade. Ah, o senhor é pregador da teologia. Eu sou pregador da teologia, da filosofia, do evangelho, de tudo que você pensar. Isso da prosperidade. Sou. Mas eu vou te dizer uma verdade. Ninguém, vou dizer de novo, ninguém prospere e avança em todas as áreas se não tiver e manter a comunhão com Deus. Todas as vezes, pastor Fran, que eu perdi, que eu tive prejuízos, e eu já tive muitos prejuízos financeiros. Todas as vezes que eu errei, que eu falhei, tomei decisões erradas, todas, sem tirar, todas, 100%, foi porque eu não ouvi quando o Espírito Santo dizia: faça assim, ou não faça assim, não diga isso. Eu era impulsivo, eu falava na lata, lara, pá! E uma verdade, ainda que seja verdade, quando dita na hora errada, afasta pessoas que te amam. É o Espírito que diz: ei, agora não, nesse instante não. É o Espírito que diz a você. Existe um momento para tudo, existe um tempo para tudo. Foi Deus quem criou. Sabe, por não ouvir o Espírito Santo, eu falei com os meus filhos várias vezes. Por não ouvir. Não é que Deus não falava, é que está o detalhe, Deus sempre falou, é eu que não ouvia. Por não ouvir o Espírito Santo, eu já tomei cada decisão que você, nossa, não imagina. É claro que só eu aqui, ninguém mais, só eu. A mensagem é para mim, eu. Vocês entenderam isso, gente? Então, quanto mais você ouvir a Deus, quanto mais, por quê, meu irmão? Porque eu vou te falar, vou te explicar isso direitinho. Não é simplesmente uma conversa aqui e pronto, acabou. Não, é um desenrolar, é um desenvolvimento. É preciso crescer nessa área da comunhão. Entenderam até aqui, gente? Olha só o nível, muita gente fala, deixa eu ver se está por aqui. Muita gente fala acerca dos grandes milagres que ocorreram no tempo da igreja primitiva, que no caso seria da nossa igreja nos tempos primitivos, né? Porque muita gente, a gente fala de um jeito, às vezes, igreja primitiva e a igreja atual, até parece que lá era uma e aqui é outra. Não, é a mesma igreja, a mesmíssima. Mas olha o nível de interação, de ligação que uma igreja, com sua diretoria, com a sua liderança tinha, lá em Atos, no capítulo 15, versículo 28, na ACF. Atos 15, 28, olha só, eles estavam decidindo acerca de algo relacionado a que estava ocorrendo, alguns problemas que estavam ocorrendo pelo crescimento da igreja, e a igreja tinha crescido não só com os judeus, mas também com os gentios e de outros lugares. E aí, olha só o detalhe, eles conversaram entre si e mandaram a resposta sobre como resolver aquela situação. Eu só quero trazer, porque eu não queria entrar em detalhes, mas olha só, na verdade pareceu bem a quem? E a nós. Ou seja, não é, o pastor decidiu, não, o pastor auxiliar decidiu, não, o coordenador, o supervisor, não, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor mais encargo algum, senão estas coisas necessárias. Pareceu bem ao Espírito Santo, ou seja, eles colocavam o Espírito Santo em tudo. Aí hoje eu vejo crentes chegar para mim e dizer: pastor, mas a gente não pode espiritualizar tudo.
Diz que tu é doido. Você é um espírito, querido. Então tudo é espiritual. Tudo que existe hoje, escute bem, tudo que existe hoje fisicamente já existiu no âmbito espiritual. Então não é que a gente vai espiritualizar, é espiritual. O Brasil está enfrentando situações terríveis. E a pessoa fala, política, é porque é uma polaridade, ou é de um lado ou do outro. Não, irmãos, é a atuação do maligno. Nunca deixe, irmãos, nunca deixe, nunca fique indiferente, a palavra é essa, não fique indiferente à atuação de Satanás. Eu gostaria de estar no meio aqui da ministração, eu gostaria de recomendar a leitura de 2 livros aqui. Sabe, eu gosto da ficção gospel, ficção evangélica, eu gosto de ler sobre isso, eu acho muito interessante, é um livro de ficção, mas que muitas vezes certas ficções retratam muitas coisas que estão ocorrendo. E se você quer entender um pouco sobre guerra espiritual, sobre o que está acontecendo no âmbito, nas áreas, leia o livro Este Mundo Tenebroso, tem parte 1 e parte 2. Não, desculpa, é volume 1, volume 2, porque senão seria sequência, é volume 1, volume 2, Este Mundo Tenebroso, tá bom? Eu não tinha mandado por mim, por isso que eu acho que não vai sair aí a foto. Mas é um livro de Frank Perry, foi comprado, os direitos desse livro foi comprado por Steven Spielberg, né? Não sei se vai fazer algum filme, alguma coisa, já faz anos que ele comprou. É muito bem, vocês vão gostar da leitura. Ele retrata bem sobre como é o âmbito espiritual, no sentido da guerra espiritual que existe. Todos 2, Este Mundo Tenebroso. Diariamente, Satanás está trabalhando na sua mente. Ele não dorme, ele é um espírito, ele não dorme. Então ele fica pensando durante, escuta, as campanhas militares bem-sucedidas, né, das guerras, elas levam tempo para acontecer. Existe todo um preparo, existe todo um planejamento. Então Satanás, ele tem a intenção justamente de acabar com você. E se você, primeiro, não nascer de novo, e se você nascer de novo, você não desfrutar do que Deus dá, é uma pressão tremenda, e usa até pessoas que nos amam, na intenção, Mauro, de ajudar. Não, fulano me ama. O fulano, ele pode ser usado pelo diabo para te tirar da vontade de Deus, e o coitado nem sabe disso. Guerra espiritual, gente, é uma batalha constante. Agora, não é uma batalha da gente conquistar. Nesse sentido, a guerra acabou mesmo. Jesus já conquistou. É uma batalha para manter o que Deus nos deu. A alegria. Manter o que Deus nos deu. Está todo mundo entendendo até aqui? Então, você precisa estar continuamente ouvindo o Espírito Santo. O que é que ele diz? O que é que ele falou? Os abençoados me procuraram. Isso se repete sempre. Os abençoados procuraram. Pastor, a gente vai fazer assim, porque vai fazer isso, porque vai fazer isso, tal. Eu ouvi. Aí eu disse, não, a gente queria saber. Aí sim, tá, vocês vão fazer e o que é que eu tenho? Não, a gente queria saber o que é que o senhor diz. Eu não sei nada, eu não acho nada. Tudo que vocês falaram aí eu vou fazer, tal. Mas o que foi que Deus falou? Isso não falaram. Detalhe. Escola de ministros e tudo mais. Escola de ministros. O que foi que Deus disse? O que foi que Deus falou? O que é que Deus te falou? Aí tem pessoa, aí é um extremo, né? Não ouvir. Aí vai para o outro extremo. Ele acha que ouviu. Eu estou bem com isso. Tudo bem, eu também estaria muito bem se eu recebesse essa proposta. Pensa num cara bom. Eu quero saber se Deus está bem com isso. Está todo mundo entendendo? Deus, a questão não é
tanto você está bem. Claro que sim, lógico. Mas a questão é, Deus está bem com isso? Deus está à frente disso? Isso é proposta de Deus? Essa porta foi Deus que abriu? Porque não vem me dizer que o diabo não abre portas, porque ele abre. Abre bem. Para te desviar do que Deus tem preparado para você. Vocês entenderam até aqui? Então é preciso estar ouvindo o que o Espírito diz às igrejas. Nas 7 cartas que Jesus mandou que João escrevesse para os pastores daquelas igrejas lá da Turquia, da Ásia Menor, aquelas 7 igrejas, sempre repetia: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que é que ele estava dizendo? Estava dizendo para aqueles pastores: seja sensível ao Espírito, seja sensível ao Espírito, seja sensível ao Espírito. Nunca toma uma decisão sem antes ouvir a Deus. Eu te agradeço pela confiança quando você me procura para dizer alguma coisa. Eu te agradeço muito, porque confiança não se dá, confiança se conquista. E se eu conquistei a sua confiança, puxa vida, para mim não é sorte, é privilégio. Mas meu irmão, minha palavra não vale nada diante do que Deus diz. Agora isso pode ser eu ou qualquer um. Qualquer um. Seu pai, sua mãe, seu pastor, o irmão, aquele super, ultra, mega, hiper para lá de consagrado que só vive mais no monte do que em casa. Sabe? Pois bem, a palavra dele não vale nada diante da palavra de Deus. O que é que Deus falou? Entenderam? Eu já disse aqui uma vez e vou repetir. Irmãos, olha, eu sou um pastor e eu não fujo das minhas responsabilidades e do meu trabalho, daquilo que Deus mandou que eu fizesse. Mas se você ouvir mais o Espírito Santo, você não precisa fazer gabinete comigo. É claro que a gente se aconselha mutuamente. É claro que a gente ajuda pessoas. É claro que a gente traz a palavra, lógico, tem que ser, amém, glória a Deus, é bíblico. Mas quando a gente aconselha as outras pessoas, o conselho tem que estar de acordo com o que Deus diz. Eu vou sair, eu vou entrar, eu vou assinar, eu vou fazer, opa! Foi o que Deus disse. Existem portas que Deus abriu para você. E existem portas que Deus ainda não abriu. Porque existe um tempo para você chegar lá. Porque você precisa estar preparado para aquilo. Porque senão, sabe o que vai acontecer? Tu fecha a porta. Não, pastor, a porta que Deus abre, ninguém pode fechar. É o diabo que é o ninguém, tu é alguém. Você é alguém. A pessoa pode fechar sim. Oh meu Deus do céu, eu já vi tanta gente jogando no lixo, bênção que Deus deu a eles. Por quê? Ou porque chegou atrasado, ou porque chegou adiantado. Já vi. E como é que eu vou saber, pastor, quando é para chegar? Ouça a Deus. O crente é aquele que anda mais por aquilo que crê do que por aquilo que vê. Aquilo que ele vê é aqui no mundo físico, ok. Mas aquilo que ele crê é diferente. Uma pessoa me perguntou: mas pastor, Deus está te abençoando mesmo. Disse, ele já me abençoou mesmo. A mim, a você e a todo mundo. Disse, pastor, mas assim, eu nunca tive 2 carros zero na garagem. Foi dinheiro, hein, pastor? Diga aí que está o detalhe, não foi o dinheiro. Foi esse versículo aí, ó. Foi ele que me trouxe os 2 carros. Foi a palavra. Foi o crer naquela palavra. Foi ele que trouxe. E toda honra e glória para aquele que supriu cada uma das minhas necessidades. É interessante notar que quando Paulo fala sobre isso, deixa eu só abrir um parênteses aqui. Quando Paulo fala sobre isso, ele não diz: e o meu Deus, segundo as suas riquezas em glória, já supriu as minhas necessidades. Ele não fala isso. Ele diz: o meu Deus suprirá em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Ele estava falando para quem? Para novos convertidos. E é interessante que ele não diz o nosso Deus, ele diz o meu Deus. Olha o nível que esse homem tinha de comunhão.
Ó, vocês plantaram, sabe o que ele está dizendo? Vocês plantaram na minha vida, vocês plantaram, beleza. Pois bem, o meu Deus vai suprir as vossas necessidades, porque as dele estavam supridas. As vossas. Mostrando que a colheita, aleluia, obrigado Pai. Mostrando que a colheita, de acordo com a sua semeadura, se iria se manifestar como a graça do Deus dele. Puxa vida, depois vocês estudam mais sobre isso. Não, se eu for falar disso aqui, a gente não para hoje. Ninguém almoça hoje, não. Dá uma mensagem tremenda. Fica a dica. Amém, queridos. Observe outra coisa também, que eu vejo uma participação tremenda na igreja primitiva. Vamos lá. Atos capítulo 13. Atos 13, versículo 1. 13? Isso mesmo. 13, versículo 1. Diz assim: e na igreja que estava em Antioquia era uma cidade gentílica, e foi onde os cristãos foram chamados pela primeira vez. E também foi a primeira igreja, assim, estabelecida plenamente para os gentios, foi em Antioquia, fora de Jerusalém. Havia alguns profetas e doutores, essa palavra doutores também é traduzida como mestres, então era profetas e mestres, a saber, Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio, Cireneu, Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, aí lá na última da lista, e Saulo. Não é interessante isso, né? Ele sai dizendo, olha, Barnabé e Simeão, chamado Níger, Lúcio, que era Cireneu, Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, que era amigo de Herodes, né? E quem? E Saulo. Ou seja, era o último da lista. Servindo eles ao Senhor, essa palavra servir é adorando e orando. Foi um momento onde teve a imersão. Um momento de imersão, tá? Espiritual. Servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Não estava chamando naquele momento. Já tinha sido chamado. Eles estavam apenas separados, porque era o momento de serem separados. Há pessoas aqui que Deus chamou, mas que ainda vão ser separados no tempo dele. Irmãos, é sério. Meu irmão, olha, vocês não imaginam tantos projetos que eu já fiz. Vou fulano, fazer assim, fulano, vou lá, levantar, licenciar, e trazer, e fazer, e tal, ordenação. Várias vezes já tive. O Espírito Santo disse, não é o tempo. Não é o tempo. Porque Deus chama primeiro a pessoa. Só que existe um tempo até chegar a entrar no ministério. O Espírito Santo ultimamente tem sido mais, que chamamos assim, mais freio comigo, sabe? Porque por mim, vamos embora. Ele, opa, calma, não é agora não. Sim, senhor. Mas observe uma coisa, disse quem? O Espírito Santo. Olha a atuação. Enquanto isso que eu vejo muitas vezes, em muitos lugares, não aqui, em outros lugares. Vamos chamar fulano, por quê? Porque ele prega bem. Então vamos chamar ele para pastorear. Só porque ele prega bem? Puxa. Vamos chamar Cicrano, porque, sei lá, rapaz, Cicrano é um doce de pessoa. Olha, a pessoa maravilhosa, vou colocar junto da Socorro para ajudar. O Espírito Santo que mandou? Foi o Espírito quem mandou? Socorro. Prepare pessoas, porque há evangelistas aqui. Você foi só a precursora, mas você só abriu a porteira, Socorro. Tem que preparar as pessoas, tá, querida? É tempo. Mas voltando para o que nós estávamos falando, mas não vai, não, por quê? Não, a pessoa, olha, pensa no homem, olha aquele homem, ele é generoso, ele dá vontade, ele planta a vontade, é igual o pastor rico pra caramba. Amém, amém, glória a Deus, não é eu, irmão? Né? Olha, o cabo é rico pra caramba, vamos colocar ele na diretoria. E se Deus não mandar? Tu vai ter problema. Por quê? Porque nós olhamos o exterior,
Mas Deus olha o quê? O coração. Eu prefiro não ter uma igreja do que ter uma igreja com líderes que não estão preparados. Porque ele vai acabar. Aí fica frustrado ele, a igreja e eu. Está todo mundo entendendo? Não quer dizer, irmãos, que ainda não é, porque existe um tempo para tudo. Todos estamos sendo treinados, todos estamos sendo preparados, todos. Mas pastor, e quando é que a gente vai poder fazer? Vai perguntar para ele, que ele é o dono. 2 améns, aleluia. Vocês estão entendendo até aqui? Ah, eu não gosto não, porque essa igreja, o pastor não me vê. Deus está te vendo? Porque se Deus está te vendo, tanto faz o pastor te ver ou não, é a mesma coisa. Vocês entenderam até aqui? Uma perguntinha. Se Deus quer te exaltar, pastor pode impedir? Algum? Existe alguma pessoa na terra que possa impedir de Deus te exaltar? Só existe uma pessoa que pode impedir. Você. Em tempo, são os humilhados que serão exaltados. De novo, são os humilhados que serão exaltados. Portanto, se alguém te humilhar, está te fazendo um favor. Está te fazendo um favor. Fica firme. Dá só um sorriso e pronto. Sorri a cena. Como diz o pastor Joselito, rindo e achando graça. Estão entendendo até aqui, gente? Mas deixa eu em frente, gente, por causa do tempo. Vamos lá. Pronto. Eu acho que é agora que a gente começa a ministração real mesmo, né? Então vamos lá. Evangelho de João, capítulo 14. Eu gosto de falar essas coisas, que aí quando tem gente com fome, diz, ai meu Deus. Aí, pois é, pelo menos até uma, né? Então, vamos lá. Evangelho de João, capítulo 14. Jesus estava dando as suas últimas instruções antes de ser morto e crucificado, e posteriormente ressuscitou. Antes dele ser crucificado, antes dele ser preso, ele estava dando suas últimas instruções aos discípulos. E no capítulo 14, versículo 16, ele diz, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Consolador, paráclito, significado literal, alguém chamado para ajudar, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pôde receber, porque não vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Voltando para o que nós estávamos falando. Até esse momento, o único cheio do Espírito dentro, no planeta, era Jesus. Então, quando os discípulos estavam com Jesus, estaria com o Espírito Santo, que estava morando dentro deles. Amém? Estava ali. Como Jesus iria, ele disse, rapaz, eu vou, mas eu vou enviar outro paráclito, outro alho, alguém igual a mim, alho, no grego outro alho, quer dizer, alguém igual a mim, que estará convosco para sempre. Então, quando uma pessoa nasce de novo, até ela nascer de novo, o Espírito Santo, embora esteja em todo lugar, porque ele é onipresente, então, embora esteja em todo lugar, contudo, ele não está em atuação na vida de pessoas que não nasceram de novo, a não ser que essas pessoas ouçam o Evangelho. Aí ele começa a atuar para convencer. Uma vez que ele convenceu a pessoa, de novo, não é o pastor, não é deixar alienado, não. Uma vez que ele convenceu, a pessoa recebe Jesus, e aí o que acontece? Esse Espírito Santo passa a morar dentro dela, e essa pessoa fica numa situação, fica numa posição, fica numa determinada posição muito maior do que Adão tinha antes da queda.
Ele não fica igual a Adão antes da queda, ele fica numa posição superior. Por quê? Porque Adão antes da queda, embora não tivesse pecado, Deus vinha para ter comunhão com ele. Deus vinha para conversar com ele. Uma pessoa que nasceu de novo, Deus não vem, Deus já está dentro dele. É por isso que a comunhão é maior. Adão, no final do dia, lá, de tardinha, chegava a Deus e enchia aquele jardim todo com a presença dele. Devia ser uma coisa magnífica. Tá aí, é uma coisa tremenda, né? Só para conversar com quem ele criou. Hoje, toda aquela presença, toda aquela magnificidade, tudo aquilo agora está dentro de você, pela presença de Deus em você. E é a presença de Deus em você que te traz paz. É a presença de Deus em você que te dá alegria. É a presença. É por isso que você pode dizer: eu sou muito, infinitamente maior por dentro do que por fora. Porque o corpo é o que limita, por enquanto. Jesus volta. Maranata. Ele volta, aí esse corpo será revestido de incorruptibilidade, ou seja, aquilo que estiver dentro de você, que já é incorruptível, agora será externo. Porque ele é um corpo terreno, e aquilo que é terreno vai se revestir de uma incorruptibilidade do céu. Então, embora hoje sejamos semelhantes a Cristo em essência, naquele dia seremos semelhantes a Cristo fisicamente, no externo. E qual a diferença, pastor? Porque ele tem nas marcas aquele que ele foi ferido por amor de nós e a gente não tem. Essa é a diferença. Porque espiritualmente somos participantes da mesma natureza dele. Mas naquele dia também seremos participantes corporeamente. Mas de novo, se quiser maiores detalhes, vem para como é? Nas quintas-feiras a gente vai ter aí os últimos dias, amém? Mas, então, observa uma coisa, ele habita convosco porque estava com eles, o Espírito Santo estava com eles, mas estará em vós. Então, quando você nasceu de novo, quando você diz Jesus é o meu Senhor, o Espírito Santo veio morar dentro de você. E hoje ele está dentro de você. Quando você viaja, que a sua esposa fica, você fica separado por um tempo dela. Quando você vai para o trabalho, o seu filho está na escola, vocês estão separados fisicamente. Mentalmente não, mas fisicamente sim. Mas o Espírito Santo, ele está o tempo todo dentro de você, esteja onde você estiver. É por isso que a sua comunhão com o Espírito Santo tem que ser maior do que com o seu cônjuge. Quando você ouve o Espírito, ao ouvir sempre o Espírito, ele te dá uma direção tremenda. Pastor, mas aí é o seguinte, vem uns pensamentos assim, aqui, o que é que eu faço? Vou orar? Não, encha a sua mente com o que está, escuta, dentro do seu espírito, só isso. Vocês entenderam? Encha a sua mente. Muitas vezes Satanás, ele levanta o que o apóstolo João Alexandre fala muito bem, a linguagem dos derrotados. O que é a linguagem dos derrotados? Chama-se comparação. Olha aí, fulano aí, na igreja já está com o carro zero, já comprou o carro dele e tal, faz 6 meses que ele tem de crente. Pois é, e eu estou há 60 anos de crente e nada, eu me converti antes dele nascer fisicamente, e eu nem tenho isso. Aí começa a comparação. Nunca se compare com ninguém, nem a sua situação, nem você, porque cada um tem o tempo certo para cada um. Isso é linguagem de derrotado. Mas aí de novo, então a pessoa está lá pensando, rapaz, é isso mesmo.
fulano está de boa lá, viajou lá para as Ilhas Maldivas, e eu fui para Formosa. Nada contra Formosa, gente. Oh, alô, nada contra Formosa, estou fazendo a comparação. Quando isso vier, saiba que isso vem do maligno. Isso vem do maligno para te deixar para baixo. Não deixa. Encha a sua mente. Oh, glória a Deus, aleluia. Fulano foi para Maldivas, o próximo avião vai ser eu. Exato. Vocês entenderam, gente? Por quê? Porque a vitória está em mim, a riqueza está em mim, a prosperidade está em mim, o amor está em mim, a fé está em mim, o poder de Deus está em mim, o Espírito de Deus está em mim. Eu vou ouvir o Espírito e vou prosperar em todas as áreas. Em tudo. Está todo mundo entendendo até aqui, gente? Vamos lá. Uma coisa que o Espírito Santo faz, meu irmão, ele não controla você. Que tem gente que tem uma tendência de jogar a responsabilidade para Deus, né? Se Deus quiser. Teve uma irmã que veio falar comigo, já faz anos isso. Faz anos já. Ela veio falar comigo. Rapaz, ela tinha feito o rema. Gente, quem fez o rema fazer certas perguntas, não dá. Não dá, não. Está uma turma grande se formando. Esse ano, olha, eu vou pegar para valer, não vou aceitar certas coisas não. Pois é, aí escuta, lá vem a abençoadinha. Pastor, eu queria que você orasse por mim. Pelo quê? Tem o que dizer? Tem. Não, é o seguinte, é que eu tenho um sentimento, eu tenho que dizer mesmo, eu digo sentimento pecaminoso, né? Isso. Já entendi. E aí eu queria que o senhor orasse para Deus tirar esse sentimento de mim. Vai não, irmão. Vai não. Ele não vai tirar não. Por quê? Porque os sentimentos estão na sua alçada, não na alçada dele. A alçada dele é o espiritual. Os sentimentos, quem manda é você. Meu Deus do céu, então quer dizer que eu diga... Eu disse, Amanda, você fez um rema, fez? Quem foi teu professor de como ser guiado pelo Espírito? O senhor. Eu não sei se eu sabia se eu ficava com mais raiva disso ou da pergunta dela. Eu digo, abençoada, os sentimentos são derivados de pensamentos. Você pensa, logo você sente. Então pronto, Deus poderia ter os pensamentos, eu digo, também não vai. Por quê? Porque não. Você precisa, na verdade, combater esses pensamentos, não é com oração, não é com jejum, não é sai Satanás daqui, não. É com que você enche a sua mente com a palavra. Pastor, porque eu oro tanto e até agora nada. Eu disse, e a meditação na palavra? Aí é difícil. Por quê? Porque eu não gosto de ler. Eu digo, pronto, agora o negócio está ficando cada vez pior. Eu digo, querida, preste atenção. Você pega o versículo. Não precisa ficar com a Bíblia o tempo todo ali, não. Vai aprendendo agora. Não precisa ficar com a Bíblia o tempo todo, não. Você pega o versículo, coloca na sua mente e fica ali, murmurando para você sobre aquele versículo. Fazendo perguntas ao texto, a famosa interpretação de texto. Faz a pergunta, vê, tal, fica ali com aquele versículo o tempo todo dentro de você. Por isso que você pode meditar a qualquer hora, a Bíblia manda meditar dia e noite, se você quiser prosperar, dia e noite. Mas um dos momentos maravilhosos de você encher a sua mente com o versículo é justamente de manhã, porque tua mente está desanuviada. Fica fácil. Enche e fica ali, pensando. Aí vai trabalhar, volta, fala com outro, conversa com outro, fica alimentando. Quanto mais você ocupar a sua mente com a palavra de Deus, menos chance Satanás terá de colocar esses pensamentos na sua vida. Então o senhor não vai orar por mim? Diz, não, vou nada. Você precisa aprender a meditar. É assim que você vence. Está entendendo, gente? Por que que nós
não estamos tão sensíveis à voz de Deus. Não é porque a gente não ora. Não, a gente ora. É porque a nossa mente está tão ocupada com outras coisas que a gente não prioriza o que Deus está falando. Ou acha que Deus só vai falar na igreja. Só vai usar um eis que te digo de alguém, um profeta. Glória a Deus, Deus usa o profeta. Aqui na igreja temos vários profetas. Mas quando Deus usar um profeta, Ele vai confirmar o que Ele já te falou. Ele já te disse. Amém, queridos? Por isso que você precisa ouvindo. Como é que você primeiro medita na palavra? Por quê? Porque você precisa saber também se é Deus falando ou se é o diabo. Lembre-se, Deus é um espírito, o diabo também. E ele fala. E ele fala. Como é que eu sei? Porque Deus jamais falará contrário à sua palavra. Deus tem um plano para te tornar milionário. Eu vou dizer isso de novo, porque pouca gente recebeu, Kelly, então vamos lá. Deus tem um plano para te tornar milionário. Deus tem. Só que, na grande maioria das vezes, eu não digo todas, mas na grande maioria das vezes, o plano que ele tem para tornar o pastor Cristóvão milionário é diferente do plano que ele tem para o Francisco se tornar milionário. Deus tem. Escuta bem, deixa eu te dizer uma coisa. Enquanto você vê o dinheiro como principal, ele vai fugir de você. É que nem galinha. Tenta pegar uma galinha para tu ver uma coisa. Meu amigo, ela corre pra caramba. Ela dá drible em qualquer um. É difícil pegar uma galinha. Pronto, dinheiro é como galinha. Mas quando você ouve, ele te diz a direção certa, o ponto certo, faz isso, aí chega para você. Porque Deus não te criou para ser pagador de boleto. Deus te criou para prosperar. Deus te criou para abençoar vidas. Deus te criou para enriquecer. Deus te criou, meu irmão, para abençoar, para ser generoso, para valer. Está todo mundo entendendo até aqui, gente? Escuta, eu estou te falando. É o rico que está falando para tu, rapaz. Eu estou te dizendo. E vocês estão entendendo até aqui? Ele tem isso. Mas quando... Cadê? Onde é que está? Onde é que eu estou, Jesus? Espera aí. Vamos lá. Mas quando nós deixamos de ouvir a Deus, e nada contra, mas quando você deixa de ouvir a Deus para ouvir um coach, pastor é contra coach, não. Tem coach excelentes, sérios, crentes, e que exaltam a Jesus. Amém? O que eu sou contra é achar que o coach é o sexto dom ministerial. Aí eu sou contra. Mas muitos deles são levantados por Deus para abençoar vidas, gente. Palavras excelentes. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Primeiro você tem que ouvir a Deus. Não é o coach que tem a ideia para te enriquecer. É Deus. Agora, algumas vezes pode passar pelo coach, claro. Algumas vezes pode. Ou não. A quem você tem ouvido? Aquele homem. Eu queria contar do jeito que eu vi. Foi me contar. Eu quero vender os peixes pelo preço que eu comprei. Então, peraí. Lembrei. Abençoadinho. Necessidade suprida, tudo direitinho, tem a igreja dele, tudo bonitinho, está excelente. O detalhe é porque ou era ele, ou era a esposa, ou era o filho que estava doente durante o ano todo. Quando era ele, era a mulher. Quando era a mulher, era o filho. O ano todo. Doença, você ainda está num corpo terreno, sujeito a intempéries. Algumas vezes pode até chegar. Agora, permanecer? Ah, não. De jeito nenhum. E aí, rapaz, ele foi na frente trocentas vezes para a gente para as pessoas imporem as mãos, as pessoas impunham as mãos e tal, e nada. E nada. Quando não era um, eram os outros dois. Disse, não, tem coisa errada.
Aí ele falou com o pastor dele: pastor, é o seguinte, sou membro da sua igreja há tantos anos, glória a Deus, Deus nos fez prosperar, mas nessa parte aqui, eu não estou, é o tempo todo. Nem quando eu estava na casa dos meus pais era desse jeito. Aquele pastor muito sábio disse: ô meu irmão. Aí ele foi logo dizendo: sim, Isaías 53, 4 e 5, ó, está aqui o tempo todo. Eu estou declarando o tempo todo. Estou falando o tempo todo. Mas eu acho que esse negócio de ficar tá amarrado o tempo todo, está errado. Aí o pastor disse: tá errado. Aí aquele pastor pensou e disse: tá, foi o que Deus disse. Aí ele: como? O que foi que Deus falou? Não está lá em Isaías, né? Deus falando lá em Isaías 53, 4 e 5, sim, mas o que é que Deus falou acerca dessa situação específica? Porque se o diabo está tendo brecha para entrar aí, tem alguma coisa errada. Poxa, eu pensei que o senhor ia orar por mim e repreender tudo isso tudo. Disse: não, vai ouvir a Deus. Aquele homem foi para casa, tirou um tempo em oração, e Deus disse: está faltando isso, isso e isso. Eram 3 coisas na vida dele. Só que como ele não era o cabeça, então, 3 coisas. E não era uma coisa assim que fosse assim, pecado. Não, era algo que ele estava deixando de fazer. Ele disse: Senhor, na época era o filho dele que estava doente, no momento. Ele disse: Senhor, então, Senhor, eu tomo agora a decisão de fazer isso. Eu vou fazer isso a partir de agora. E muito obrigado, porque eu sei que você já supriu isso na minha vida. Em nome de Jesus. No mesmo instante, o filho que estava deitado lá, acamado lá, levantou, completamente curado. E acabou. Detalhe, ele só tinha dito que iria. Ele só disse que iria fazer, mas Deus já considerou, está feito. Vocês estão entendendo? Quando você ouve o Espírito de Deus, ele te conta, ele te diz coisas que ninguém mais diz para você, ou porque não teve coragem, ou porque não viu. Na maioria é porque não viu. Mas ele diz, ele te conta, e vai acontecer. Amém, queridos? Essa foi a palavra que Deus mandou que eu trouxesse. Meu tempo já estourou, mas eu sou o pastor mesmo, então eu estouro o tempo mesmo. Os outros não podem não, mas eu posso. Amém, glória a Deus.